Em 1945, os aliados libertaram todos os campos de concentração e extermínio nazistas. Porém, alguns campos de concentração receberam outros prisioneiros, como foi o caso de Buchenwald e Sachsenhausen. Sobre isso nós conversaremos hoje. Oi pessoal, eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você gosta, se interessa, se inscreva nesse canal. Eu peço que você utilize o campo dos comentários, pode comentar qualquer coisa pessoal, bom dia, boa tarde, oi tudo bem, eu vou entender que é para ajudar. Eu peço que você divulgue esse vídeo nas suas redes sociais e também mande esse vídeo para os seus amigos aí via WhatsApp e eu peço o seu like. Tudo isso é bastante importante, pessoal. Na Alemanha Oriental, os soviéticos estabeleceram os campos especiais, que consistia em campos de concentração, onde foram colocados nazistas perigosos, alemães, qualquer um que discordasse do regime soviético, e cidadãos da União Soviética. Como assim? Fica aí que eu vou te explicar. Após a Segunda Guerra Mundial, foi consenso entre os aliados de que precisava haver uma desnazificação na Alemanha. Houve a prisão de nazistas perigosos, houve uma profunda reforma no sistema educacional alemão e a gente pode até dizer que na cultura alemã também. A Alemanha ela foi dividida. De um lado, a Alemanha Ocidental, capitalista, com a democracia liberal, e do outro, a Alemanha Oriental, que era um satélite da União Soviética e era socialista, tá? Tem vários vídeos, pessoal, sobre a Alemanha Oriental aqui no canal, dá uma olhada lá, tá? E, pessoal, muitos nazistas que apresentavam algumas qualidades especiais foram utilizados, tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética. Então houve muitos nazistas que trabalharam para a CIA, para a NASA, tem vídeo também sobre isso aqui no canal, e muitos nazistas foram transformados em comunistas pelos soviéticos, ok? E também muitos nazistas, pessoas muito fanáticas, que cometeram crimes de guerra, essas pessoas foram presas. Então, pessoal, na União Soviética havia os gulags, que eram campos de trabalhos forçados. Os gulags, a gente pode dizer, entre aspas aqui, que é uma evolução das prisões czaristas, tá? Os gulags nasceram no final do governo do Lenin. Lenin morreu em 24. Segundo Solzhenitsyn, os gulags apareceram em 1921, apesar que havia prisões anteriores, né, como quando terminou a Revolução Bolchevique, muitos czaristas foram presos, tá? Então, mas o sistema mesmo de gulags, tal, ele começou em 1921, ok? E os gulags, eles tinham por função implementar um sistema de terror. O boom dos gulags foi no governo de Stalin. Tá? Stalin implementou esse sistema de terror, ampliou muito esse sistema de campos de concentração, foram construídos vários gulags, tá? E o objetivo dele, como dito, era implementar o terror e também havia o objetivo econômico. Muitos gulags funcionavam em minas e as pessoas trabalhavam como escravas em condições horripilantes, tá? Então havia havia os dois lados, né? Havia o lado do terror e o lado econômico, ok? Os campos especiais foram outra coisa. Eles foram implementados pelos soviéticos na Alemanha Oriental e não havia objetivo econômico neles, somente implementar o terror e subjugar os alemães, tá? E os soviéticos utilizaram antigos campos de concentração
construídos pelos nazistas. Estima-se que foram 10 campos especiais. Os maiores foram Buchenwald e Sachsenhausen, que, como dito, foram campos de concentração construídos pelos nazistas. Ok? Por muito tempo houve a crença de que a maioria dos detidos nesses campos especiais eram nazistas perigosos. Hoje entende-se que não. Qualquer alemão que discordasse do sistema soviético iam para esses campos especiais, e também os cidadãos da União Soviética considerados traidores. Quem eram esses traidores? Bom, havia traidores mesmo, tá? Houve pessoas que simplesmente desertaram e foram para o lado nazista. E houve também uma lei na União Soviética em que aqueles que se entregassem ou fossem capturados não poderiam retornar para a União Soviética porque eram considerados traidores. Segundo Solzhenitsyn, autor do Arquipélago Gulag, ele explica que por trás dessa lei havia o entendimento de que essas pessoas que se entregavam ou foram capturadas por alemães, elas viram o Ocidente, elas viram o sistema capitalista e elas poderiam retornar para a União Soviética e falar o seguinte: olha, eu vi a Alemanha, viu? A Alemanha é mais legal. Olha, os alemães vivem muito melhor do que nós. E aí isso poderia causar problemas, ok? Ah, mas Juliane, o que eles fizeram com os soldados que chegaram em Berlim e viram a Alemanha? Eles mantiveram sob uma vigilância acirrada da NKVD. Inclusive aqueles que estavam mutilados, porque esses soldados, mutilados, eles achavam que eles tinham dado muito pela União Soviética, então eles poderiam falar a verdade. Então o que os soviéticos fizeram? Pegaram essas pessoas mutiladas e colocaram num arquipélago super distante das principais cidades. Tem um vídeo a respeito disso aqui no canal, chamado Não Existem Mutilados na União Soviética, tá? Então tiveram outros motivos também para que eles levassem essas pessoas mutiladas para outros lugares, tá? Mas houve também essa questão deles abrirem a boca e falarem: olha, eu vi os americanos são legais, eu vi os ingleses, olha, os ingleses me deram comida, uma comida bem melhor, entendeu? Então esse era o problema. Então muitos soviéticos que foram libertados de campos de concentração e extermínio nazistas foram considerados traidores. E aí o que acontecia com essas pessoas se elas retornassem? Ia para Gulag, tá? E aí muitos soviéticos que foram escravizados em fazendas alemãs, em casas, de alemães, indústrias, enfim, que estavam na Alemanha quando os soviéticos chegaram, eles pegaram essas pessoas e colocaram nesses campos especiais. Entendem? E aí, pessoal, Sachsenhausen foi um campo de concentração construído pelos nazistas e depois utilizado pelos soviéticos. Aqui, pessoal, neste vídeo, eu vou dar o foco para os campos especiais. O que mais tem nesse canal são vídeos a respeito da Alemanha nazista, tá? E muitos outros vídeos virão, então eu pretendo fazer vídeos só sobre Sachsenhausen, sobre domínio alemão, tá? Então não se preocupem. Aqui eu vou dar o foco para os soviéticos e vou passar um pouco por cima do que foi esses campos, Sachsenhausen e Buchenwald, no período nazista, tá? Então, pessoal, Sachsenhausen foi construído em 1936 e funcionou até 1945. As condições, como em todos os campos de concentração e extermínio nazistas, eram péssimas. Não havia comida direita, as pessoas passavam muita fome, não havia onde dormir, um frio horrível, muita violência, doenças,
tá? E a SS estabeleceu esse campo que ficava próximo, mais ou menos próximo a Berlim. E os principais prisioneiros foram os judeus, os homossexuais, testemunhas de Jeová, Sintes e Roma, entre aspas aqui ciganos, tá? E os soviéticos. Houve cerca de 50 mil mortos. Esse número, pessoal, é aproximado, porque no final da guerra os alemães deixaram de registrar muitos prisioneiros, tá? Estima-se que houve um envio de 200 mil prisioneiros. Isso durante o nazismo. Agora, durante o período soviético, Sachsenhausen passou a se chamar Campo Especial número 1 e ficou sob o comando da NKVD, que é a futura KGB, e estima-se que morreram dos 12 mil pessoas. Valas comuns foram encontradas, né? Outro campo utilizado foi o Buchenwald, né, como eu disse para vocês, e ele foi construído pelos nazistas em 1937 e estava localizado próximo à cidade de Weimar. A maioria dos prisioneiros durante o período nazista eram prisioneiros políticos, tá? Qualquer um que discordasse do regime nazista. E depois da Noite dos Cristais chegaram cerca de 10 mil judeus. Buchenwald teve como prisioneiros os prisioneiros políticos, né, como eu disse, os judeus, sintes e romas, entre aspas aqui ciganos, homossexuais e testemunhas de Jeová. Foram quase 250 mil prisioneiros e cerca de 56 mil pessoas morreram. Buchenwald foi libertado pelos norte-americanos. No período soviético foram enviados 28 mil prisioneiros. Nós não temos a quantidade de mortos. E uma coisa muito complicada, pessoal, para estudar esses campos especiais: falta de documentação. Quando a União Soviética caiu, os historiadores tiveram acesso a muitas documentações sobre esses campos especiais, assim como os gulags. Só que aí, pessoal, entra um problema. Muita coisa a gente não sabe, porque muitas documentações sobre esse período não foram disponibilizadas e estão nos arquivos da Rússia. E quem que governa a Rússia? O Putin. Ele quer que os historiadores estudem isso? Não. Ok? Então, assim como os gulags, nós temos muita dificuldade. Então, muita coisa, pessoal, nós não sabemos, tá? Temos ideias por conta de testemunhos de sobreviventes, mas nós não temos livros, nós não temos grande quantidade de pessoas falando. É bastante complicado, tá? Por favor, pessoal, veja um vídeo chamado Gulags Soviéticos, porque é tão difícil estudá-los. Lá eu explico, né, todas as dificuldades no estudo dos gulags e serve para os campos especiais também, ok? E aí, pessoal, a DW, né, que é um jornal alemão, selecionou alguns depoimentos de pessoas que foram presas nos campos especiais. Uma dessas entrevistadas foi a Rosa, sobrenome não informado. Ela foi para Sachsenhausen por ter pertencido à Liga das Mulheres Germânicas. Na época ela tinha 23 anos. Em Sachsenhausen ela foi ok? Vocês entenderam? Passou fome e tudo quanto é tipo de coisa horrível. Rosa contou com o testemunho de 2 pessoas que tentaram libertá-la. Uma delas era judia e que falou o seguinte: olha, ela não era nazista, ela pertenceu a essa liga por uma questão de sobrevivência. Mas mesmo assim, pessoal, não teve jeito, ela ficou 5 anos presa, tá? Houve o testemunho também, a DW entrevistou Karl Wilhelm, acho que é assim que se pronuncia, vocês me desculpem aí, meu alemão inexistente, tá? Na época ele era um estudante de 18 anos e foi para Sachsenhausen por ter criticado a reforma agrária na União Soviética, né? E lá ele passou coisas tenebrosas. Houve também um depoimento de um judeu que ele passou tanto pelos campos de concentração nazistas quanto pelos campos especiais, e ele disse que as condições no regime soviético eram até piores, né, do que nos nazistas.
Houve sobrevivente desses campos especiais que viram fotos da libertação do campo de concentração de Bergen-Belsen, que foi libertado pelos ingleses. Eu não vou poder colocar foto aqui, tá, pessoal? Porque não tem condição. Quem tiver interesse, tem vídeos feito pelos ingleses em Bergen-Belsen, tá? Durante a libertação. Só aconselho, se você for muito sensível, que não veja, ok? Muito bem, pessoal. Muitas pessoas, muitos sobreviventes desses campos especiais, viram fotos da libertação de Bergen-Belsen e falou assim, olha, eu vi coisa parecida, viu? Os campos especiais não eram muito diferentes disso aí, não. Então, né, isso para vocês terem uma ideia, a fome nos campos especiais era uma constante. Os prisioneiros, enfim, viviam em condições horríveis, né? Havia muita violência, das coisas horríveis. É isso aí, pessoal. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu peço a sua gentileza para que você não deixe de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar este vídeo. Um abraço e até mais.